E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo que fala o seguinte: uma partícula carregada eletricamente penetra com velocidade v em um campo magnético B, conforme a figura a seguir. Aí temos a figura e a questão continua. O sentido da força de natureza magnética sobre a partícula é para... Então a gente quer descobrir o sentido da força, no caso ali para sul, para norte, né, e dizer se a carga é positiva ou negativa. Bom, e o que essa questão realmente está relacionando aqui, né? Está falando sobre uma coisa chamada segundo fenômeno do eletromagnetismo. E do que trata esse segundo fenômeno? Ele me diz que toda vez que eu pego uma carga e coloco essa carga em movimento dentro de um campo magnético, essa carga ela pode sofrer a ação de uma força. Nós temos uma equação para analisar isso aí, e é a seguinte equação, né? Força magnética é igual a B, o que é o B, né? B é o campo magnético onde essa carga vai estar inserida, vezes V, que é a velocidade dessa carga, vezes Q, que é o valor da carga da partícula, né? Vezes seno, onde esse seno é o seno do ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Então a gente tem ali essa equaçãozinha aqui para analisar. Embora nessa questão a gente não use essa equação para resolver, eu só quero mostrar o seguinte: para eu ter a força magnética eu preciso ter uma velocidade, eu preciso que a partícula esteja em movimento, eu preciso que ela esteja dentro de um campo magnético, que é o que está acontecendo aqui, eu preciso que ela esteja carregada, então todas as coisas que eu destaquei, e eu preciso que o ângulo entre campo e velocidade não zere, né? O seno desse ângulo não zere. Então esse ângulo ele não pode ser 180 nem zero, porque daí o seno de 180 ou zero vai dar zero. E o que a gente percebe? Ó? O campo ele está sendo representado com esse monte de xizinho. Xizinho representa entrando, né, na simbologia, quando a gente quer representar algo entrando ou saindo da página. Então a gente sabe que o campo está entrando no plano dessa página. Professor, como assim entrando? Imagina o seguinte, ó. Imagina que isso aqui seja a tela do teu celular, a tela do teu computador, a tela do teu tablet, ou a folha onde está essa questão que tu está analisando. Quando a gente diz que o campo está entrando, lembra que o campo é uma grandeza vetorial, e essa grandeza vetorial ela vai ser representada com flechinhas. Então, quando a gente diz que esse campo magnético ele está entrando no plano da página, entrando na folha, a gente tem que imaginar que essas flechinhas estão indo em direção a essa folha. Óbvio que a visão que a gente está tendo dessa figura é diferente, né? A visão é como se a gente estivesse olhando daqui de cima. Então, a gente está olhando essa situação assim, ó, e está vendo as flechinhas entrando na página. Então, primeiro eu só estou explicando o desenho. Para a gente responder a questão, a gente quer saber o sentido da força. O que a gente vai usar? A gente vai usar uma regra chamada regra do tapa. Regra do tapa, que serve justamente para descobrir o sentido da força se eu tiver o sentido da corrente, o sentido da carga, né? E o sentido do campo magnético. Como é que vai funcionar? Então tu vai pegar a tua mão direita, a regra do tapa é feito também com a mão direita. Tu vai posicionar a tua mão mais ou menos dessa forma aqui, ó. E o que a gente vai fazer, tá? Tem que se ligar, olha só. Esse dedão aqui, ele vai indicar pra gente o sentido da corrente, o sentido do movimento da carga. Então pode botar aqui, ó, velocidade da carga, que é o V, né? O V ali da figura. Então a velocidade da carga. Agora, esses outros dedos, esses 4 dedos que estão sobrando aqui, ó, eles vão indicar para mim o sentido do campo magnético. Vou duplicar aqui. Eles vão indicar então para mim o sentido do campo magnético, o sentido do B. Sentido do campo magnético. Sentido do campo magnético, que é o B, né? Que é o B ali da figura.
E aí, a força magnética vai ser o seguinte, ó, se a tua carga for positiva, a força magnética ela vai ter o sentido da palma, então ela vai apontar para onde a palma estiver apontando. Então, se a carga for positiva, calma aí, quando a gente fala então da força, vai ser o seguinte, se a carga for positiva, aí a gente vai olhar para o sentido da palma da mão. Agora, se a tua carga for negativa, a gente vai olhar para o sentido do dorso da mão. Dorso é a parte de trás, né, da mão, parte oposta à palma ali. Então, como é que vai funcionar? Basicamente, tu vai pegar então a tua mão direita, como eu expliquei, e vai posicionar basicamente alinhando o dedão com o sentido da carga, ou seja, o dedão ele tem que apontar para onde o movimento é o movimento da carga, o dedão vai ficar assim. E os outros dedos vão apontar para dentro, né, em direção à tela do teu celular, à tela do teu tablet, à tela do teu computador ou à folha. A tua mão vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Se esforça um pouquinho que tu consegue entender. Tua mão vai ficar mais ou menos nessa posição, onde, como eu disse, ó, esses dedos estão indicando para mim o sentido do campo magnético. E esse outro dedo aqui está indicando para mim o sentido do movimento da carga, que a gente pode ver aqui, ó, que era para lá, né? O sentido do movimento da carga. Tá, Sora, agora a palma, o negócio da palma que eu não entendi, como é que fica? Ó? Se a tua carga for positiva, então a força vai ser para cima. Então a força é para cima se eu tiver uma carga, positiva. Agora, se a tua carga for negativa, então a força tem que ser para baixo, porque o dorso da mão nessa posição está apontando para baixo. Então, se a tua carga for negativa, tu vai escolher o lado do dorso que é para baixo. Só para deixar claro, uma partícula, então, ela faria essa trajetória se ela recebesse a força para cima, né? Se ela fosse positiva, como eu disse, e receberia essa trajetória se ela fosse negativa. Então, olhando as alternativas, nossas opções são ou norte ou sul, né? Norte, como eu disse, se for positiva, sul se for negativa. Leste e oeste já não entra. Então já dá para tirar aqui, ó, a alternativa C, dá para tirar a alternativa E, e o que nos sobra ali fica A, B e C. A, sul se a carga for positiva. Não, né? Sul se a carga for negativa. B, norte se a carga for positiva. Sim. E a C, sul independentemente do sinal. Não é independentemente do sinal. Resposta certa para essa questão, a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.